Bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Foi-me dado o privilégio, e eu agradeço por isto, de abrir as lições desse primeiro trimestre do ano de 2022. Nós vamos ter um período agora de estudos a respeito do povo de Deus no momento em que estava no Egito e que de lá foi tirado para caminhar na direção da terra de Canaã. É o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia e é o livro que mostra como Deus tirou o povo de debaixo da servidão do Egito, qual o propósito, enfim, nós vamos poder ver vários detalhes desse início da história do povo de Israel. E nós vamos ver hoje como que tudo isso começou. Nós vamos ver hoje como que o povo de Israel tornou-se cativo no Egito e foi submetido a uma terrível servidão, e ele veio a clamar por libertação, e Deus o ouviu, e Deus realizou uma grande obra pelo seu povo ali no Egito há quase 3.500 anos atrás. Na época dos faraós, naquele momento quando as grandes pirâmides estavam sendo construídas. Então, vamos à lição de hoje. A lição de hoje, onde vamos abordar o capítulo 1º e o capítulo 2º. A lição, ela tem como título Escravidão e Terror no Egito, referindo-se, claro, ao povo de Deus, que desceu ao Egito e ali se multiplicou, e por ciúmes, por ambição, por desconfiança, o faraó submeteu o povo a um regime muito cruel. Muito bem. O texto de Êxodo, ele diz assim: estas são as gerações dos nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse tempo, se levantou um novo rei sobre o Egito que não reconhecia José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo uma guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Vamos parar aqui para a gente poder
fazer a introdução. Deu para perceber que o texto vai, então, apresentando as circunstâncias em que os filhos de Jacó estavam vivendo na terra do Egito. Aqui é importante ressaltar que o lugar do livro do Êxodo na Bíblia é muito importante. Há uma continuidade entre os fatos narrados pelo livro do Gênesis e estes agora do livro do Êxodo. De modo que, para compreendermos este ponto em que chegou o povo de Israel, é importante que nós conheçamos o que aconteceu desde a chamada de Abraão. Abraão é o pai de todos estes. Abraão é a origem deste plano de Deus para formar um povo. Abraão é a origem de uma nova nação na face da terra. Então, o escritor da lição, ele sabiamente, ele diz, há uma continuidade natural do capítulo 50 do Gênesis para o primeiro capítulo de Êxodo. Não podemos entender o que é narrado em Êxodo sem conhecer a vida de José, filho de Jacó, lá de Gênesis, nos capítulos de 37 a 50, que foi usado por Deus como instrumento para a fixação de Israel e seus 70 descendentes no Egito, visando a sua proteção para se multiplicar e se preparar para a conquista da terra prometida e tornar-se uma nação. Então, este contexto é importante. Talvez seja bom se os alunos pudessem relembrar todos aqueles fatos do livro do Gênesis, que conta a história da família de Abraão. De Abraão, que vem Isaque, de Isaque, que vem Jacó, de Jacó, que vem os seus 12 filhos. Dentre esses 12 filhos temos José. José desce, então, ao Egito, não por vontade própria, os irmãos se lembram da situação. Ele foi vendido pelos seus irmãos para os mercenários, e os mercenários, então, o comercializaram como escravo no Egito, e ele passou, então, a pertencer a uma família egípcia. Mas Deus operou na vida de José, e de escravo, lançado na prisão, inclusive, porque ele foi fiel à santidade que Deus pedia dele. Da prisão, ele saiu para ser o terceiro em autoridade e poder em todo o Egito, por mão de Deus, porque Deus deu a ele a resposta que o faraó precisava, e o faraó então o honrou e o colocou como o seu lugar-tenente. Os irmãos se lembram da fome que aconteceu e desta fome que foi administrada por sábia gestão de José no Egito, os 7 anos de fartura, seguido dos 7 anos de fome, e nesses 7 anos de fome os seus irmãos descem ao Egito em busca de comida. E aí começa então o entrelaçamento e o reatamento das relações de José com sua família. E nós terminamos então o livro do Gênesis com Jacó descendo com seus filhos para a região que o faraó tinha designado para eles. José está com eles. Mas chega o momento em que Jacó ele envelhece, adoece e está à véspera da morte. Então, os capítulos finais de Gênesis nos apresenta Jacó pronunciando a sua bênção como patriarca sobre os filhos de José, Efraim e Manassés,
e depois sobre todos os seus outros filhos, seus 11 filhos. E então vem em seguida a morte de José. E o livro de Gênesis termina com o relato da morte de José. É uma longa história. Muitos anos se passaram. Deus trabalhou de forma especial na vida de todos eles. Todos os patriarcas conversaram com Deus, receberam de Deus orientação, foram abençoados por Deus, tiveram a vida conduzida por Deus. De tal modo que quando chegamos aqui no final do livro de Gênesis, nós temos então um clima de paz, um clima de prosperidade, de bênção. Eles estão em um lugar todo especial, um lugar generoso em produtividade, um lugar especial para a agricultura, para criar os rebanhos. Era como se Deus tivesse reservado para o seu povo um período de bonança, debaixo de um governo que queria bem a todos eles, que protegia todos eles. E eles ali então se assentaram e eles ali produziram, criaram suas famílias e foram se multiplicando. Muito bem. As coisas mudaram. Mudaram muito. E de poucos anos que eles pretendiam passar no Egito, o tempo foi prolongado e eles passaram 400 anos, ou 430 anos no Egito. Portanto, um período muito longo. Se formos comparar com o nosso tempo contemporâneo, é quase a história do Brasil, do nosso país. O tempo que os israelitas, os hebreus, os descendentes de Abraão, estiveram no Egito. Então foi um tempo suficiente para eles realmente tomarem volume, eles se multiplicarem, eles aumentarem de tal modo que o número deles excedia o número dos próprios egípcios. Então, este momento marca uma transição. Nós vamos ver, então, o livro de Êxodo começando exatamente neste ponto da transição. Os patriarcas estão mortos. José está morto, mumificado. Ele foi embalsamado, depositado em um caixão no Egito. Mas a história, ela estava sendo construída. A história, ela estava sendo produzida pelas mãos de Deus. A história estava agora revelando o que Deus tinha falado com Abraão, tinha falado com Jacó, tinha falado com José, das coisas que iriam acontecer. Aquele momento de paz, de bonança, aquele momento do oásis, em que as famílias estavam num paraíso, ali no chamado Delta Fértil, ou Delta Crescente do Egito, ali meio na foz do Nilo, região até de pântanos, mas muito produtiva. Até parecia a terra prometida. E isto pode ter levado muitos a querer, a desejar permanecer ali para sempre. Deus tinha outros planos. Já tinha dito a Jacó, já tinha dito a Abraão, de que os tempos iriam mudar. Olha, quando Abraão, aqui nós temos que voltar um pouco para entender como que a história se torna o cumprimento das previsões de Deus. A história não é autônoma.
A história não corre por conta própria. A história não é o mero encadeamento de acontecimentos aleatórios. A história tem a mão de Deus por trás dela. E quando Abraão estava vivendo aquela promessa, não é? Do nascimento do herdeiro, e que passou até por momentos de dúvida. Sara já não acreditava mais. Então Deus visita Abraão e visita poderosamente Abraão e Sara. E Deus diz a Abraão que ele devia crer no futuro. Deus disse a Abraão: tenho planos para o futuro, um futuro distante. Agora você está passando por um momento de dúvida, um momento relutante, um momento que você não pode ter filhos, um momento de velhice. Mas eu vou te visitar. No próximo ano você vai ter um filho. Mas saiba que no futuro distante, a sua descendência vai passar por muitas tribulações. Confira comigo, Gênesis capítulo 15, versículo 12. Diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão e grande pavor, e trevas escuras lhe cercaram, lhe apavoraram. Então lhe foi dito pelo Senhor: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a nação, a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu, ou seja, todo o conjunto de nações que habitavam entre esses dois grandes rios, o Nilo e o Eufrates. Esta profecia, ela é uma profecia tremenda, porque ela é uma profecia que anuncia eventos para daí a 400 anos. Ela anuncia eventos que foram literalmente cumpridos. A história nos mostra isso. O relato das Escrituras fazem a descrição exata de tudo o que aconteceu naquele período de 400 anos no Egito. É este o período que começa aqui, no livro do Êxodo. O Êxodo é um livro interessante. Ele está organizado em torno de três situações. A situação do cativeiro no Egito, e o marco aí é a Páscoa. A situação do Sinai, quando o povo chega ao pé do Monte Sinai, e o marco aí são as tábuas dos mandamentos, ou seja, a aliança com Deus, o Sinai. E depois você tem 40 anos de peregrinação, onde Deus vai com o seu povo, onde Deus protege o seu povo, o deserto. Então você tem o Êxodo abrangendo
fatos, histórias, intervenções divinas, manifestações do povo, enfim, a liderança de Moisés, e tudo o que aconteceu ali está em torno desses 3 pontos: a Páscoa, o Sinai e o deserto. Nós estamos iniciando, então, o estudo, e aqui nos cabe olhar para os capítulos 1 e 2 do livro do Êxodo. Esses capítulos 1 e 2 nos mostram a condição em que Israel vivia agora na servidão do Egito e o nascimento de Moisés, o libertador. Pois bem, nós temos algumas coisas interessantes nesse momento da história de Israel. Nós temos a essência deste livro do Êxodo, que é a libertação. É de fato, como já destacou aqui numa mensagem matinal, o pastor Marcelo, né, querido amigo, destacou que Êxodo é uma palavra que se compõe de 2 partes. O ex, que é para fora, e o hodos, que é a palavra grega para caminho. É o caminho que leva para fora. O caminho que leva do Egito para fora. O êxodo é isto. O êxodo é a saída, é a rota de fuga dos hebreus para fora do Egito. Muito bem. Esta história do capítulo 1 de Êxodo, então, descreve alguns fatos históricos muito importantes. Eu vou destacando aqui e citando os versículos onde isto está registrado. Primeiro, Israel prosperou abundantemente no Egito. O capítulo 1 mostra como que os filhos de Israel se multiplicaram no Egito, a ponto de se tornar uma preocupação para o governo. Como é que o governo podia manter dentro do seu domínio uma nação que era mais numerosa do que os próprios nativos da terra, os egípcios. Então aquilo era uma preocupação para Faraó. Acontece ainda que o texto começa dizendo que levantou-se um novo rei no Egito. Levantou-se um novo faraó no Egito. Um novo faraonato. Uma sequência de faraós que não conheciam a José. Este não conhecia José significa era uma dinastia diferente das anteriores, que não mantinha nenhum dos pactos estabelecidos pelos faraós anteriores. A história mostra que, na verdade, mudou o faraonato no Egito, onde uma nova linhagem se apossou do trono do Egito e estabeleceu uma nova regra, uma nova forma de governo. Este é o faraó novo. Então, portanto, ele não reconhecia nada dos anteriores. E, ao tomar posse, ele também agora toma ciência de tudo o que está acontecendo dentro dos limites do Egito. E ele percebe que lá na foz do Nilo, nos pântanos, tem uma nação poderosa. Muita gente, uma multidão. E se contada, ela era maior do que os próprios egípcios em número. E aquilo, então, levou ele a tomar as medidas para, de fato, conter aquilo que ele considerava uma ameaça para o seu governo. Então, Israel prosperou muito naquele período, e quanto mais agora este novo faraó impunha restrições, trabalho pesado, mais o povo de Israel crescia. O faraó se espantava com aquilo, não é? Então, esta nova dinastia de faraós, este novo faraonato, segregou os hebreus, impôs sobre eles a servidão.
como foi predito para Abraão, não é? De que o povo iria por uma terra estranha, passaria lá 400 anos e seria reduzido à escravidão. Ou seja, depois, essa palavra reduzida à escravidão significa, no começo não eram escravos, eles eram inclusive convidados. Receberam muita honra no Egito por causa de José, mas eles foram então tidos como uma ameaça. E as coisas mudaram, houve uma redução, e eles foram reduzidos a escravos. O poderio militar do Egito era impressionante, era um império. Então, o novo faraó impôs uma lei dura, uma lei de servidão. A escravidão veio como consequência disto. Ela foi imposta com força, com dureza, com crueldade, na intenção de diminuir o povo, na intenção de impor um crescimento menor ou então um decréscimo. Mas isso não aconteceu. O povo continuou crescendo e Faraó percebeu que as vilas iam aumentando e aquele povo ia se multiplicando por ali. Então, o resultado que ele premeditou não aconteceu. Pelo contrário, o oposto é que aconteceu. Então, o domínio egípcio dos faraós sobre os hebreus mudou ou converteu-se para um sistema pior ainda do que qualquer outro que eles já tinham experimentado. O versículo 13 diz que ele agora ele foi endurecendo, né? Endurecendo contra os hebreus, a ponto de tornar-se agora uma tirania. Ou seja, tirania é o pior sistema de governo, o mais duro, o mais cruel, o mais imprevisível que se pode imaginar. Então, ele impôs essa tirania e o povo sofria amargamente por causa disto. Então, o rei do Egito, ele toma então uma decisão pessoal, uma decisão cruel. Depois de estabelecer a tirania, os judeus já estavam submetidos à escravidão, os judeus já estavam no trabalho forçado, trabalhando para os egípcios, mas o faraó entendeu que isso era pouco. Então ele diz, olha, nós vamos matar, eliminar toda criança do sexo masculino. Toda criança do sexo masculino, as parteiras devem separar e jogar no Nilo. Ou seja, matar. Ora, isso é uma decisão homicida. É a prática governamental do homicídio contra as pessoas e, no caso, contra os escravos, que eram os trabalhadores. Era a mão de obra do Egito. Então, aquelas parteiras, elas perceberam o quanto cruel, como esta ordem era desumana. Como é que o faraó estava transferindo para as mãos dela o ato de matar? Então, elas temeram ao Senhor. E essas parteiras, elas alegaram, diante do questionamento do faraó, que as mulheres hebreias eram muito ágeis. E as mulheres hebreias sabiam dar à luz. Não precisava delas. Quando elas chegavam, elas já tinham parido. Então, o faraó disse, pois bem, então de agora em diante, qualquer egípcio que souber de algum hebreu cuja mulher tenha tido filhos, pode tomar a criança, se for do sexo masculino, e matar. Ou seja, jogou os hebreus na mão da população egípcia. E isso agravou ainda mais o conflito, mas Deus não abandonou o seu povo. Então, este processo é muito parecido com o nazismo, né? Com o que o nazismo fez no século XX. Vai se agravando e vai se tornando mais cruel as leis, as decisões contra os hebreus.
Assim termina o capítulo 1. O capítulo 1 termina com este peso, com esse clima, com esse sufoco, com esse terror, como diz o autor da lição, não é? Escravidão e terror no Egito. Os hebreus viviam debaixo do terror, do medo. As mães, então, os casais, as famílias, viviam apavorados. Parece também isso, para citar um caso contemporâneo, né? A situação da China no controle populacional que ela impõe sobre os chineses, não é? Boa parte da população chinesa não tem assim registro oficial porque eles têm filhos fora do que o governo permite e eles escondem as crianças, não registram para preservar a vida, porque é amor de mãe, é amor de pai, quer ter os filhos, quer ter família grande, enfim, quer ter a alegria do lar. Por que o governo tem de interferir na vida doméstica, na vida da sobrevivência, da gestação, da gravidez, não é? Isto que é uma bênção de Deus, isto que é um mandamento de Deus. É um governo que se coloca contra o mandamento divino. O mandamento divino é crescer e multiplicar, formar suas famílias. E então aqui estavam os hebreus debaixo dessa servidão, debaixo desse sofrimento. No capítulo 2 vem a resposta de Deus. Então, no capítulo 2, nós vamos encontrar a situação bem detalhada do nascimento de Moisés. É um capítulo lindíssimo. Olha, o capítulo 2 de Êxodo é uma sequência de maravilhas, de milagres. Ele é biográfico, não é? Ele conta sobre o surgimento do grande libertador e legislador de Israel, Moisés. Quem era, como nasceu, qual o significado do seu nome, etc. Então, este capítulo responde a todas essas perguntas. Então, o capítulo 2 vai narrar eventos que são guiados pela providência de Deus, pelo plano de Deus, ainda que não é um capítulo assim que registre, digamos, orações, qualquer tipo de decisão familiar, pedindo de Deus filhos ou nada disso. Mas é como o livro de Esther, não é? É um capítulo que representa a providência de Deus. A mão de Deus está agindo invisivelmente nas circunstâncias, nos eventos, promovendo o cumprimento do seu plano. Deus tem um plano e Deus faz cumprir o seu plano. A história é o registro desta ação maravilhosa de Deus para executar os seus planos. Nós somos testemunhas do agir de Deus e da provisão e providência de Deus em todos os momentos de nossa vida. Agora, então, deixa eu ir para as lições que nós podemos tirar do capítulo 1 e 2. O capítulo 2, portanto, é o nascimento de Moisés, como Deus trabalha ali para poder trazer Moisés de volta para o seio materno. Depois a mãe o entrega à filha de Faraó. Moisés, então, termina sua formação no Egito, se torna um homem maduro e vai, então, visitar os assentamentos hebreus e ver como estavam as coisas por lá. E aí ele, então, se mete numa encrenca. Ele, movido pelo sentimento de justiça e solidário aos hebreus, que era a sua origem, ele vê um egípcio maltratar um hebreu. E ele então toma em suas mãos a vingança e mata o egípcio. Isso muda a vida dele. Faraó passa a persegui-lo, ele tem que fugir e ele vai para Midian. E em Midian ele encontra as filhas de Jetro. E ele então, dali, vai morar com Jetro, trabalhar com Jetro, pastorear o rebanho de Jetro. E Jetro lhe dá uma filha, que é Zéfora, como esposa. E o nome que ele põe no primeiro filho, o primogênito, que é Gerson, é o nome que designa, que explica o sentimento dele naquela região.
sou peregrino em terra estrangeira, é o que significa Gerson. Pois bem, aplicação da lição para as nossas vidas. Primeiro, o nosso Deus sempre dá continuidade ao seu plano. Ele não deixa as coisas pela metade. Ele anuncia a Abraão, ele fala com Isaac, ele promete a Jacó, ele fala com José, e aqui no Êxodo ele está dando continuidade. Esses homens já estavam mortos, mas Deus está vivo. Estes homens tinham passado, já eram biografias da história, mas Deus está cumprindo, zelando pelo seu plano, e Deus está operando a sua vontade na vida dos descendentes daqueles homens, daqueles patriarcas, dos homens de Deus. Nosso Deus, então, faz o seu povo resistir e prosperar no meio do sofrimento. Sofrimento, vamos dizer, ele não é um impedimento para Deus. Ele não é um impedimento para o povo de Deus. O sofrimento não é um impedimento para a nossa vida com Deus. Deus faz o seu povo prosperar e resistir no meio do sofrimento. Nosso Deus distingue entre os inimigos aqueles que temem a Deus para abençoá-los, as parteiras. O texto do capítulo 2, versículo 21 diz que aquelas parteiras temeram ao Senhor e elas não fizeram o que o faraó mandou, e Deus foi propício a elas, dando-lhes família. Parece que havia na história delas, não é? Aparentemente havia uma carência, não é? Elas não tinham famílias, elas eram solitárias. E Deus, então, lhes dá família. Ao que tudo indica, elas foram, digamos, elas se simpatizaram tanto com o povo hebreu que elas se integraram ao povo hebreu. Nosso Deus é sábio e prevalece sempre a sua providência para nós. O capítulo 2 é uma sequência desta providência de Deus revelada ali na história do nascimento de Moisés, da sua permanência no Nilo, não é? De como a mãe construiu aquele cesto, betumou, etc. Pastor Marcelo já falou isso no culto de manhã. E da providência de Deus em trazer a princesa do Egito para aquele balneário onde ela encontra o cesto com Moisés. E ela então tira Moisés das águas. Por isso o nome Moisés, né? Aquele que é tirado das águas. É um nome egípcio, que significa tirado das águas. Então, o nosso Deus age sempre a favor do seu povo. O povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. O povo de Deus tem uma deferência especial. Deus trata de forma especial. Deus sempre trata para que este povo seja bendito, respeitado, seja próspero, tenha paz. É claro, o povo de Deus também pode pecar e pode cair na idolatria e vai receber o juízo de Deus. Mas os fiéis não. Os fiéis são sempre abençoados e são sempre protegidos e são sempre guardados pela mão de Deus. Então, Deus ele age a favor do seu povo. Ele agiu a favor de Israel no Egito. Ele tem amor pelo seu povo. Ele sente o que o seu povo sente. Deus age com poder. E no caso de Israel ali, o capítulo 2, na passagem para o 3, vai mostrar que ele age com um poder sobrenatural. Ele age com um poder sobre-humano. Ele age quando os olhos humanos não conseguem ver. Ele age nas circunstâncias, nos episódios. Então, o nosso Deus sabe das nossas dores, dos nossos gemidos, e ele atende o nosso clamor. O capítulo 2 termina assim, de que o povo, debaixo do sofrimento, do gemido, clamou, e Deus viu e atentou para a condição do seu povo. Este é o sentimento de compaixão, de amor, este é o sentimento de misericórdia, este é o sentimento de justiça que Deus coloca sobre nós e a nosso favor para nos resgatar.
para nos libertar, para nos conduzir para a terra prometida. Deus abençoe a todos os alunos. E vamos seguir nesse trimestre, estudando o livro de Êxodo. Próximo domingo, capítulo 3, capítulo maravilhoso. Nós vamos ver, por exemplo, o significado do nome de Deus ali. Então, eu desejo a todos um trimestre cheio de aprendizado, cheio de bênçãos. E aproveite este ano de 2022 para ler a Bíblia toda. Comece e vá caminhando pela Bíblia. Vá andando com o povo de Deus. Vá ouvindo os profetas. Vá louvando com os salmos. Vai aprendendo com os sábios. Vai entendendo quem é Deus e como Deus é provedor, amoroso e salvador. Deus abençoe a nossa Escola Bíblica Dominical e a vida de todos vocês, em nome de Jesus.